Glória a Deus. Por gentileza, abram suas Bíblias. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Somente o versículo 16. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Até aqui o Senhor nos ministrou, até aqui o Senhor nos abençoou. Nós já Te adoramos através do ofertório e dízimo, já Te adoramos através da escola bíblica, já Te adoramos através das canções. E agora, meu Deus, vamos Te adorar através da pregação da Tua palavra. Fala aos nossos corações, ministra, meu Deus, a todos aqui presentes, também a todos que estão cultuando a Deus através do Facebook. Que o Senhor Todo-Poderoso fale, alimente, abençoe a igreja com essa palavra, meu Deus. Tua presença aqui é real, Senhor. Teu Espírito Santo está nesse lugar e por isso nós Te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos fazer aqui uma reflexão bíblica, né? Hoje a gente estourou na escola bíblica, então não vamos demorar aqui não, tá? Nós estamos trabalhando bastante a implantação do PG, né? O pastor Alex está orando, nós estamos sempre falando sobre esse projeto, que é mais uma estratégia de evangelização. E para a gente ter sucesso na plantação do PG, a gente precisa entender realmente, crer e viver que o Evangelho de Jesus é poder de Deus, né? Você crê que o Evangelho de Jesus é poder de Deus? Amém? O Evangelho de Jesus é poder de Deus. Então nós vamos refletir rapidamente aqui, nesse texto que eu acabei de ler, e a gente é convencido realmente nesse texto, porque nesse texto a gente vê o que o Evangelho é verdadeiramente. Paulo vai dizer, em primeiro lugar, que o Evangelho é poder. Versículo 16. Eu poderia ter lido também o versículo 17. Né? Esses dois versículos, e eu vou falar sobre isso mais adiante, são os versículos bíblicos, principalmente o 17, que Lutero utilizou bastante, né, na Reforma. Nós estamos no mês da Reforma. Outubro é o mês da Reforma. 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma, né? Então nós vamos dar umas pinceladas aqui também no versículo 17. Evangelho é onipotência divina. Evangelho é autoridade divina. O Evangelho, ele opera para a salvação. O Evangelho, ele entra na vida das pessoas de uma forma extraordinária. Evangelho que pode todas as coisas. Nós cremos numa mensagem que pode todas as coisas. Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Ninguém é capaz de resistir a esse poder. Ninguém. O Evangelho, ele é poderoso. Ninguém se envergonha de algo que é poderoso. Nós temos o Evangelho. Essa igreja tem o Evangelho. Então, essa igreja não tem do que se envergonhar, porque o que nós temos é algo poderoso, é algo tremendo, é algo extraordinário, e ninguém se envergonha disso. Pelo contrário, a gente se alegra, glorifica e testemunha o poder de Deus na nossa vida. Ninguém precisa ficar constrangido quando tem posse de algo que é onipotente. Então, quando a gente abre a boca e prega o Evangelho, nós estamos pregando poder. Nós estamos falando de uma mensagem poderosa. Nós estamos anunciando um Cristo poderoso. Eu creio muito na eficácia e que o poder do Evangelho basta. Quando o Evangelho entra na vida das pessoas, não tem jeito, elas se rendem ao Senhor. O poder do Evangelho, ele quebra barreiras, atravessa muralhas. O Evangelho desconhece impossibilidades. Comparada ao poder do Evangelho, quão frágil é
Roma, por exemplo, porque o contexto aqui é Roma. Paulo, quando ele diz que o evangelho é poder, ele está olhando, ele está dando uma mensagem para quem achava que Roma era toda poderosa, que o imperador era todo poderoso. Mas comparando com o evangelho, Roma não era nada, porque o evangelho é poder. Nenhum país pode resistir ao evangelho, nenhuma força militar pode resistir ao evangelho. Qualquer país, qualquer autoridade, qualquer força do Estado, qualquer poder das armas é fraco diante do evangelho, porque o evangelho é poder. Então qualquer outro poder terreno não é nada se comparando com o poder do evangelho. O evangelho, ele salva. Enquanto o poder terreno às vezes destrói, Roma destruiu muita gente. Pensando nos dias atuais, os Estados Unidos com seu poder de guerra, quantas destruição esse país já causou. O poder do evangelho não destrói, o poder do evangelho constrói, o poder do evangelho salva. Nós estamos aqui nessa manhã por causa do poder do evangelho. Nós temos a vida eterna no Senhor, nós temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida por causa do poder do evangelho. Disso nós não abrimos mão. O evangelho é poderoso, o evangelho entra em todas as culturas e quebra toda a muralha de separação entre os povos. Não existe povos que possam impedir o avanço do evangelho. Quando Deus decide agir no tempo dele, na hora dele, para a honra e glória do Senhor, ninguém impede o agir de Deus. Ele entrou no palácio de Nero. Nero se achava, Roma se achava, mas o evangelho entrou no palácio. Os soldados que guardavam Paulo se converteram ao evangelho. Os soldados que vigiavam Paulo preso, pregando o evangelho mesmo preso. O evangelho explodiu no coração dos soldados e eles aceitaram Jesus como Salvador. Nero não foi capaz que o evangelho fosse pregado em Roma. Uma igreja foi plantada em Roma. Lá em Roma, na Roma poderosa, ali foi plantada uma igreja mediante o poder do evangelho. Glórias a Deus por isso. Nero era um doente mental, um psicopata. Ele toca fogo em Roma, ele acusa os cristãos fogem de Roma, mas por onde os cristãos passavam, era uma nova igreja que surgia. Por onde os cristãos passavam, eles passavam pregando o evangelho e vidas eram salvas. Porque ninguém com as suas estratégias impede do evangelho se expandir, do evangelho crescer, de alcançar outras vidas. Ninguém, nada, nenhum poder. O evangelho conquistou o coração do povo romano. E em poucos anos o evangelho havia dominado o mundo daquela época. Todas as estratégias dos imperadores de Roma e quem estava no apogeu no momento contra o evangelho fracassou, não impediu do evangelho crescer para a glória do Senhor, porque o evangelho é poder, amém? Em segundo lugar, o evangelho é o único poder capaz de salvar pecador. É o que a gente vê nesse versículo 16. O evangelho é o único poder capaz de salvar pecador. Nós somos pecadores remidos. Antes nós não éramos pecadores remidos. Éramos só pecadores. Mas Jesus nos encontrou. O evangelho nos alcançou. O evangelho nos salvou. E hoje nós somos pecadores remidos. Temos a certeza da vida eterna no Senhor. Porque o evangelho salva pecador. Me salvou, te salvou, nos salvou, porque o poder do evangelho é salvador. Graças a Deus por isso. Salvou a minha família, salvou a tua família, quer salvar seus familiares. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para dar vida. É poder de Deus para construir família, para construir vida, para construir casamento, para construir nação. É o poder para a salvação. Há poderes que destroem, como a bomba atômica que sepultou as cidades lá no Japão.
Comentei na lição aviões que são usados para destruir como armas poderosas. O Evangelho, porém, é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do perdão infinito. A gente pode ler livros, outras literaturas, mas a única literatura que salva, a única mensagem que salva, o único poder que salva é o poder do Evangelho. Eu até gosto de ler outros livros, estou lendo um agora, mas eu leio com consciência que ele não tem poder para nada. Mas o Evangelho tem poder para salvar. Quando eu leio as Escrituras, eu leio de uma forma diferente, porque é poder de Deus, não é simplesmente um livro, é poder de Deus. A Bíblia é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus, para salvar pecador. O Evangelho é Deus amando o pecador, gente. Jesus te ama, e Ele já provou que te ama. É o justo perdoando o culpado. O Evangelho é a porta do céu aberta para o perdido. Jesus é a porta do céu, Jesus é a salvação, Jesus é a vida eterna. E Ele está com os braços abertos para te salvar. Você que está cultuando através do Facebook, através dessa transmissão, que vai assistir depois, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Ele está com os braços abertos para te salvar. É a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados. O Evangelho é o poder onipotente de Deus para livrar o homem da ira vindoura e reintegrá-lo à glória da qual ele foi destruído por causa do pecado. O homem sem Deus ele está destruído por causa do pecado. O homem sem Jesus não tem a vida eterna. Mas o Evangelho dá esperança. O Evangelho dá expectativa. O Evangelho salva o homem do pecado. O Evangelho dá vida eterna para esse homem. O Evangelho livra o homem da condenação e lhe dá salvação. Tira-o do império das trevas e transforma-o para o império da luz. Quem vivia em trevas é como se Jesus tivesse estendido as mãos e arrancado pela raiz da escuridão das trevas e transplanta e transporta para um reino de luz, o reino de Jesus. E quem anda na luz nunca mais vai andar em trevas. O Evangelho arranca o homem das cadeias, da condenação e concede-lhe libertação. Tira-o das entranhas da morte e oferta-lhe a vida eterna. A salvação em Jesus é passado, é presente e é futuro. Como diz um certo escritor, que quanto à justificação já fomos salvos, quanto à santificação estamos sendo salvos, quanto à glorificação seremos salvos. Na justificação fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação, quando Cristo voltar, seremos salvos da presença do pecado. Porque no céu não entra pecado. Na nova terra criada por Deus não haverá pecado. Ali viverá homens santos, separados e glorificados. Porque Cristo, quando voltar, isso que é mortal, se revestirá da imortalidade. Isso que é fraco será fortalecido. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. A morte será tragada pela vitória. A nossa vitória é o Senhor Jesus. E a morte ouvirá um brado. Onde está tu, ó morte? Onde está o teu galardão? Onde está o teu poder de ferir? Graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos a vitória, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, nos livraremos para sempre do pecado. Glória a Deus, por causa do Evangelho, gente. O Evangelho é poder para a salvação. Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. Em primeiro lugar, o Evangelho é poder. Segundo lugar, o Evangelho é poder para a salvação. Em terceiro lugar, o Evangelho é poder de Deus para a salvação somente daqueles que creem. É necessário o ser humano responder positivamente o Evangelho.
Jesus morreu, venceu a morte, ressuscitou. O plano de salvação é lindo, alcança todos os seres humanos, mas é necessário o ser humano responder o evangelho positivamente. O que é que isso significa, pastor Francisco? É necessário o homem crer em Jesus como Senhor e Salvador. É necessário o homem confessar com a boca, crer no coração que Jesus é o nosso Salvador. Quando o homem faz isso, quando o homem crê no coração, quando o homem confessa, quando o homem vem aqui na igreja e levanta a mão, é um ato público de fé que está aceitando Jesus. Ele confirma esse ato público no batismo nas águas, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o homem faz isso, Deus já tem feito algo extraordinário na vida desse homem. Para um homem chegar na igreja e dizer, eu quero aceitar Jesus, ele já tem passado por um processo através do Espírito Santo na vida dele, de forma extraordinária. Quando ele confessa, quando ele aceita, quando ele levanta a mão, é um ato público. Ele está dizendo, eu quero Jesus. Eu respondo positivamente o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu respondo positivamente o Evangelho. Para esses, o nome deles são escritos no livro da vida. Esses têm a vida eterna, porque há um limite imposto pelo Evangelho. O Evangelho não salva todos. Não porque não haja nele poder para salvar, mas porque a salvação é para aqueles que respondem o Evangelho positivamente, os que creem. A fé é a condição da salvação. Eu creio pela fé. Nós somos salvos pela fé. Não somos salvos pela obra ou por causa da obra. Nós somos salvos pela fé. E isso é graça de Deus, é poder de Deus, mediante as misericórdias do Senhor. A salvação é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas é pela fé, pela graça, é pelas muitas misericórdias do Senhor. Porque se Deus levasse em consideração as nossas falhas, os nossos erros, todos nós já seríamos fulminados, porque nós erramos e falhamos, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém? E essa é a causa de não sermos consumidos. É pela fé. É pela fé que recebemos esse presente chamado salvação. Essa fé não é algo que acontece à parte do Evangelho. Essa fé vem pelo Evangelho. Entretanto, a salvação ela é universal, ou seja, destina-se a todos aqueles que creem, destina-se tanto a judeu quanto a grego. Ou seja, a salvação é para o homem, é para a mulher, é para o nordestino, é para o sulista, é para quem mora no centro-oeste, é para brasileiro, é para argentino. A salvação é para todos os homens e todas as mulheres, mas precisam responderem positivamente o Evangelho de Jesus. A salvação é oferecida sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação, ou cultura, ou de escolaridade. A salvação independe de quanto você tem na conta bancária, de onde você trabalha, de onde você mora, onde você reside, o endereço que você reside, independe. Independe. O justo viverá pela fé. Amém, igreja? O justo viverá pela fé. Seja ele judeu ou gentil, seja ele nordestino ou nortista, sulista ou lá aqui do sudeste, ou do centro-oeste, vive pela fé em Jesus. Nenhum ser humano pode ser salvo à parte da fé em Cristo. E pela fé em Cristo, qualquer gentil pode ser salvo. Todos os que creem são salvos, exatamente da mesma maneira, por meio da fé. Quero concluir essa lição, essa mensagem, dizendo que nós estamos no mês da reforma. E a reforma foi um acontecimento extraordinário que aconteceu na história da igreja. Extraordinária. No século XVII. A igreja tinha se apostatado da fé. Uma igreja muito poderosa. E ela estava vendendo uma mensagem que o homem vivia pelas obras. Que a salvação era pelas obras.
Essa igreja vendeu o pedaço da cruz, dizendo que quem comprasse o pedaço da cruz tinha a salvação e garantia a proteção. Essa igreja vendeu o pedaço da roupa de Jesus, que muitos estudiosos dizem que nem roupa era mais, porque não tinha tanta roupa para ser vendida assim. Tanto pedaço de roupa para ser vendida assim. Então eles forjavam e mentiam dizendo que era pedaço da roupa de Jesus. E dizia que quem comprasse esse pedaço de roupa tinha a vida eterna. Porque pregavam uma mensagem pelas obras, e a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. A salvação é pela graça. Quem é salvo pratica boas obras. Quem é arrependido produz frutos dignos do arrependimento. Mas a salvação é pela graça. Essa igreja chegou na pior loucura de vender indulgência. Tinha um vendedor de indulgência poderoso, articulador. O maior vendedor dessa igreja de indulgência. Que ele tinha um lema: quando a moeda cair na salva, é uma alma que sai do purgatório. E é nesse contexto que Deus usa homens que iniciaram o que a gente chama de pré-reforma. Homens que praticaram a reforma e homens que trabalharam na pós-reforma. Pré-reforma, Deus usou John Hus e John Wycliffe. Foram mortos por não negar Jesus e por desafiar a igreja. Foram jogados na fogueira de fogo. Na fogueira, né? Redundância aí. Na fogueira. Queimados, glorificando a Deus. Porque não negaram Jesus e desafiaram a igreja. O que vocês estão fazendo é errado. O que vocês estão fazendo é perverso. Porque o justo vive, não é pelas obras, é pela fé. A salvação não é comprada, a salvação é de graça. Eles foram mortos. John Hus era conhecido como Gâncio. Diz que a última palavra dele foi essa: vocês estão matando ganso. Mas Deus vai levantar uma águia. E anos depois Deus levantou Lutero, que foi o homem que teve todo o contexto e apoio para promover a reforma protestante. Num domingo, na hora de pegar o sermão, ele prepara o sermão, que é conhecido hoje como 95 teses. E ele coloca o sermão na porta da igreja. Naquela época, os sermões eram mais demorados do que os de hoje. Os sermões eram de 2, 3 horas. Era praticamente uma tese. Eu acho que o que a gente faz lá nas câmaras teológicas da igreja era feito no domingo. O pregador escrevia o sermão, colocava na porta da igreja. A porta era como se fosse o mural. Então eles usavam a porta para anunciar o que ia acontecer durante a semana e colocava cópia do sermão. Ele pregava e as pessoas podiam ler o sermão na porta da igreja. E naquele dia Lutero colocou na porta da igreja as 95 teses. Muita coisa interessante. Mas o que mais destacou é que o justo vive pela fé. Não precisa comprar indulgência. Não precisa comprar pedaço da cruz. Não precisa comprar pedaço da roupa de Jesus, do manto. Não precisa. A salvação é de graça. E a salvação é para todos. Glória a Deus. E ele foi um homem usado por Deus para aquela época. E a reforma protestante aconteceu ali. E pós-reforma são homens que, a partir de Lutero, transmitiram a Bíblia para os idiomas dos países. Porque a Bíblia era lida pelos padres em latim. E algumas tradições dizem que eles liam a Bíblia em latim de costa para o público. O leigo não podia ler a Bíblia, porque isso é perigoso. E aí Lutero traduz a Bíblia para o alemão. E aí depois vem os outros pós-reformistas, e o mais famoso é o João Calvino. Mas nós temos pós-reformistas que transmitiram a Bíblia para o francês, para a língua inglesa, até chegar ao português. Até chegar aos nossos dias. Glória a Deus por isso. Então essa data, ela tem muita importância. E foi desenvolvido um lema. Tem muita gente que acha que
que esse lema foi construído lá na Reforma, mas não, esse lema ele foi construído já com os teólogos recentes, que é chamado as cinco solas. Quem já ouviu falar sobre as 5 solas? Sola quer dizer somente, latim sola, somente. Então foi desenvolvido as 5 colunas para a igreja cristã, que são as 5 solas. Vou ler elas. Somente ou apenas, na língua portuguesa. Somente a fé. Para o homem ser salvo, somente a fé. A fé em Jesus, a fé no Evangelho. É o tal do fide em latim. Somente as Escrituras. Para o homem ser salvo, somente a fé, somente as Escrituras. Somente Cristo, somente a graça. E só a Deus glória. São as colunas que jamais poderemos abrir mão. A Igreja Adventista da Promessa tem a Bíblia como única regra de fé e prática. É fé, Bíblia, Cristo, graça e glória. São as 5 colunas que desenvolvem a fé cristã e que nos garante a vida eterna. Não é somente as indulgências, não é somente a denominação, não é somente o pedaço da cruz, não é somente o pedaço da roupa de Jesus. Não. É somente a fé, somente as Escrituras, somente o Evangelho, somente Cristo, somente a graça, só a Deus glória. Concluímos destacando que a salvação não é pelas obras. Ela não é merecimento humano, nós não merecemos a salvação. A salvação é graça divina. Temos que agradecer todo dia o nosso Deus pela vida eterna. Sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. O que nós merecemos é a morte, porque somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos, que é a morte, Jesus não nos dá. O que nós não merecemos, que é a vida eterna, isso Cristo nos dá. A salvação não é por merecimento, é pela fé no Senhor Jesus. Não é alcançada como prêmio, mas recebida como presente. Não é o que fazemos para Deus, mas o que Ele faz por nós. A fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei. Concluo dizendo: o salvo pratica boas obras. O salvo guarda os mandamentos do Senhor. Guardamos os mandamentos do Senhor não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. E isso é graça. É a cruz, é fé, é evangelho, que é poder de Deus para salvar, poder de Deus para a salvação, somente daqueles que creem. Amém, igreja?